Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, conforme a gente anunciou no final do bloco anterior, eu tenho a grata satisfação de receber mais uma vez aqui no estúdio o nosso amigo, né, dileto amigo, o escritor, pesquisador, de formação acho que engenheiro agrônomo, né, é o Cristóvão Lins. Se os mais antigos, né, os comunicadores mais clássicos pudesse dizer, uma sumidade em se tratando de fonte de informação pra gente. Tudo bem, Cristóvão? Fala nesse microfone, aproxima mais a sua cadeira, pode puxar mais para frente. Bom dia, amigo Kleber. Estou aqui à sua disposição para responder as suas perguntas. Na verdade, serão muitas perguntas, sem dúvida alguma, mas mais no sentido da gente bater um papo realmente com você. Deixa a produção ajeitar bem. Pode chegar a sua cadeira mais para frente, Cristóvão, para você ficar recostado, ficar tranquilo. Aí, veja se melhorou agora. Melhorou. A gente estava lembrando aqui, pessoal, o Cristóvão estava puxando na memória aqui quando foi que a gente se conheceu. E eu arrisquei que era aí na virada do ano 99 para 2000, né? Quando eu tive a grata satisfação de ser assessor de comunicação do Dr. Jair Quintas, né? Que era então procurador chefe do Ministério Público do Estado. E a gente visitou o Monte Dourado, né? Visitou Almirim, visitou a fábrica da Jari, onde você marcou época lá. Quantos anos no Jari? 30 anos. Só isso, né? Um pouco. Passou no estágio probatório. Muito legal, 30 anos naquela região. Ininterrupto, foi meu único emprego. Olha, único emprego na vida, única assinatura na carteira de trabalho. Única assinatura. Bom, e você é contemporâneo do nosso Iraçu Colares aqui, né? Não, eu sou um pouquinho na frente do Iraçu. Eu sou do Paulo Leite. Ah, do Paulo Leite, que foi prefeito lá de Pracuba, né? E agora é o Júnior Leite, filho do Paulo Leite, que é prefeito. Não sabia, não. É o filho do seu amigo lá, do seu contemporâneo. De que universidade? A UFRA, era a Escola de Agronomia da Amazônia. E agora é a Universidade da Amazônia. UFRA. Fica em Castanhal, Não, em Belém. Fica em Belém mesmo. Muito bem. Ô Cristóvão, e esse seu livro, Rio Amazonas, Suas Riquezas e Problemas, cadê a câmera? Mostra aqui, produção. Aqui, ó. Rio Amazonas, Suas Riquezas e Problemas, do Cristóvão Lins, né? É o seu livro de número o quê? 4 ou 5? 6. É o 6º livro. Bom, você esteve aqui com a gente, né? E aliás, eu preciso realmente agradecer a maneira sempre muito respeitosa, a deferência de confiar, né, no trabalho jornalístico que a gente faz aqui. Que ele veio aqui, Lilian, na época dos originais dessa obra aqui. Algumas coisas você compartilhou com a gente aqui em absoluta primeira mão. Sim. E aí o livro foi para impressão, numa parceria com o Sebrae, não é? Sebrae. E agora o livro está aí. Está nas livrarias? Está em algumas. Em algumas livrarias da cidade, né? E tem uma história também que envolve essa foto aqui, pessoal, da capa, porque ela se espraia aqui para a contracapa, né? É uma única foto, né? Lindíssimo. Olha aí, como ficou aí. Essa foto é de quem? Você lembra? Não lembro a autoria da foto, tá? Mas deve ter o crédito aqui. E essa aqui, que região é? Uma região do Amazonas, né? Do Rio Amazonas. Não claramente. O Amazonas é todo fenomenal, né? Sem dúvida, né? É verdade que lá... Você é natural de Óbidos? Não, Monte Alegre. Ah, Monte Alegre. Que tá ali na região, não é ali? Abaixa um pouquinho aqui. Fica a uns 200 quilômetros de... Uhum. É verdade que lá em Óbidos, que é a terra natal da minha saudosa vovó, a minha avó materna, Dona Valentina Soares de Souza, é natural de Óbidos. Óbidos é onde o Rio Amazonas é mais estreito? Mais estreito, é a garganta do Amazonas e a parte mais profunda também do Amazonas. Olha só. Eu descrevo aí no livro, né? Mais ou menos essa parte do Amazonas. Tem quantas páginas? 200? 170 e tal. Uhum. Um dia, 2 dias, uma pessoa lê rápido, se dedicar. E é bem ilustrado também, né? E muitas informações de pesquisas que são suas mesmo, né? Ao longo de todas são minhas.
E um detalhe, ó, ele está abordando aqui um tema dos mais atuais, que é o chamado Arco Lamoso, Arco Lamoso. né? Que a gente tem Fechamento falado da boca aqui. do Araguari também. Fechamento do Araguari, né? Aham. Eu dou a minha explicação, que é diferente de algumas, mas, modéstia à parte, eu tenho certeza no que eu estou falando. E se convencionou chamar de assoreamento Assoreamento. do Araguari. É, porque hoje eu vi falar também, Kleber, daqui das riquezas que nós temos aqui no Amapá e que nós não utilizamos, né? Eu estou escrevendo um outro livro que eu vou mais ou menos dar uma breve explicação de como ele será, tá entendendo? Riquezas que nós não Riquezas exploramos. que nós não, digamos assim, nós sabemos que temos, mas nós não ativamos elas, não mexemos com elas. Por exemplo, eu sempre falo, embora um pouco, eu passei 20 anos, estou completando 20 anos aqui, aí eu já me arrisco a dar certas opiniões. Até em alguma política, embora eu não seja político, né? A gente sabe que aqui no Amapá tem grandes políticos, isso é uma verdade. Às vezes se eleger em várias legislaturas, uma atrás da outra, isso é porque o cara é um bom político. Mas nós não temos políticos empreendedores no Amapá. Quando eu digo empreendedor, eu digo em trazer empresas grandes para cá, ó, formar empresas grandes aqui, porque esse é que o povo vai precisar, viu? Nós não temos empreendedores aqui, não temos mesmo. Pode fazer uma análise profunda, viu? Então, dessas riquezas que você lista, né, o que está organizando nessa próxima publicação, você poderia citar quais delas? É o seguinte, quando eu trabalhei na Jari, eu fui membro de construir um projeto, do maior projeto de floresta do mundo, 545 mil hectares. Esse é um processo que nós podemos fazer aqui, porque as nossas florestas estão, bem dizer, quase todas intactas. E elas já prestam uma grande finalidade, que é manter o clima, o carbono e tudo mais. Mas elas podem muito mais serem exploradas e continuar em pé. Isso que é o importante. Sem que elas sejam com corte raso, por exemplo, né? Então, as florestas do Amapá podem gerar milhões de empregos, não digo milhões, mas milhares de empregos, tá entendendo? Desde que se faça porque existe, Kleber, um sistema chamado FSC, sabe? Que é conhecido mundialmente. Não sou eu que estou inventando. Realmente, o FSC, que é uma sigla em inglês, que, mais ou menos, é Forests Conservanship. É um manejo florestal, mas é uma coisa tão exigente, né, que não tem risco da floresta ser cortada. Ela tem uma equipe, um pessoal que, digamos assim, são conceitos que chegam a ser enfadonhos. É tão exigente. Você só tira 5 árvores grandes de 1 hectare e você só volta naquele hectare para tirar madeira de novo 25 anos depois. Quer dizer, isso é uma coisa espetacular, viu? Você só voltará naquele hectare para tirar mais 5 árvores, ou 6 árvores, 25 anos depois, quando a floresta já se recuperou novamente. Agora, isso dá milhares de empregos, né? Agora, e é uma coisa, tem umas regras, muitas regras, que, como eu disse, chegam a ser até enfadonhas, de tanto exigentes que são. Agora, não existe política no meio. Quer dizer, um político pode até criar, mas ele simplesmente não é o dono daquele negócio. Ele não vai mais meter o bedelho ali, porque vai ter uma pessoa, geralmente um agrônomo,
ou um florestal que vai administrar aquilo. Perfeito. Lilian, fique à vontade aí com o nosso escritor Cristóvão Lins. Bom dia, Cristóvão. Bom dia. E de fato é uma necessidade aqui para o estado do Amapá, né, empreender, porque nós temos mão de obra, e mão de obra jovem. Temos aí universidade e instituição estadual e federal que está formando profissionais que não estão tendo área dentro do estado para trabalhar. Mas o que afoga, porque nós sabemos que o estado do Amapá é um estado preservado e que tem muitas políticas contra o uso das áreas protegidas. Tem possibilidade de ser conversado, ter esse, como você falou, manejo florestal e ser aplicado nessas áreas, porque assim, até o momento são muitas barreiras, vamos colocar assim, né? As empresas geralmente querem vir para cá, mas elas pegam assim muro na frente de muro e acabam, infelizmente, desistindo. Por causa do desconhecimento das nossas pessoas de frente, não saber o que é um processo desse. Para você ter uma ideia, esse sistema do FSC, ele é feito em todo o mundo, os grandes países, Estados Unidos, na Rússia, no Canadá, as florestas todas obedecem esse sistema e a floresta está sempre em pé. Os animais, porque quem planta a floresta, tanto a Amazônia como é a fauna, né? Por exemplo, quem planta a castanheira é a cutia, viu? É a cutia. Quem planta o angelim é a arara, e aí por aí tá. Eu tenho até um pequeno jogo que mostra mais ou menos isso. Quem planta a floresta amazônica. Então isso tudo, você não pode matar um animal desse, caçar dentro de um projeto desse que esteja no FSC, no manejo florestal, como eu disse. Esse sistema FSC, ele é um protocolo internacional. Internacional, rígido. Chancelado, eu imagino, pelo órgão das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é tem um nome que dá agora, eu esqueci. Mas é um braço das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Daqui a pouco, ou se alguém estiver escutando e quiser me passar a cola, ou até o Google aí. Mas olha, que interessante. Você que está chegando agora, pessoal, eu estou no estúdio aqui conversando com o escritor Cristóvão Lins. Ele é engenheiro agrônomo por formação, autor de 6 livros, está caminhando para a sua 7ª obra. Ele é natural do Pará, mas você falou, são 20 anos no Amapá? 20 anos, estou completando. Por isso que eu já como diz o caboclo, me astrevo a começar a querer dar algumas sugestões, como nesse livro que eu estou lhe dando, eu já mostro uma riqueza do Amapá que pode ser aproveitada. Isso não quer dizer que tudo que eu escreva seja verdadeiro, mas pelo menos eu já me arrisco. Como eu disse, eu já tenho 20 anos aqui e já começo a, não digo saber, mas ter contato com certas coisas do Estado. Perfeito. E a pesca, hein? A gente ontem conversava sobre a pesca, não é? Porque a gente tem conversado com algumas fontes de informação. Quem foi que, meu Deus, a última que teve aqui, falando exatamente disso, a gente abordou, de como as companhias de pesca do Pará, nada contra os paraenses, pelo amor de Deus, somos todos irmãos. Mas é uma constatação de que a gente precisa profissionalizar o nosso setor da pesca, porque devido à liberdade, né, o direito de ir e vir, né, em território nacional, todo mundo pode vir pescar. Talvez escrever uma organização melhor. Isso que peixe tem, viu? Peixe tem. E o peixe de mar, né? E também o Amapá tem muitos rios, né? Também você pode fazer umas programações, digamos assim, que todo mundo saiba para não meter os pés pelas mãos. Aí você terá sempre peixe e também, digamos assim, atende a pescadores e também a população, né? Muito peixe tem aqui, sim.
Sem dúvida, sem dúvida. O senhor, eu ia falar de senhor, ele não gosta que chame de senhor. Lília, esse é chamar de você. Mas o Cristóvão estava falando que nessa obra também é que você faz aquela questão da argila do Rio Amazonas e como ela pode ser empregada na construção civil, não é? Muito importante. Para você, essa coloração do Amazonas, que a gente diz que é barrenta, amarelada, isso são sedimentos finíssimos que vêm da Cordilheira dos Andes. Olha só, isso é pó de rocha. É Olha. pó de rocha. Você pega entre os dois dedos, é áspero, viu? E isso é uma coisa que vem de lá e aquilo vem decantando à medida, né? Que ele vem descendo, ele vem decantando. Daí que, como agrônomo, os melhores solos da Amazônia são os solos de várzea, por causa desse sedimento que é rico em fósforo. Enquanto o Cerrado do Amapá tem 4, o sedimento do Rio Amazonas tem 80. Olha isso, interessante. Puxa. Isso com análises feitas pela Embrapa aqui, sabe? Aham, na coleta desse material. E essa questão das águas barrentas, né? Eu lembro da primeira vez que estive em Caiena, na Guiana Francesa. Eu estive em Caiena umas 5 ou 6 vezes, mas a primeira vez eu tinha muita curiosidade de poder dar uma olhada no mar caribenho, né? Mas para minha surpresa, o Rio Amazonas ainda influencia o Oceano Atlântico, mesmo no litoral da Guiana Francesa. Claro que tem época do ano que a água fica mais límpida naquela região, mas o sedimento que vem, ele influencia toda uma região gigantesca, né, Cristóvão? Muito grande. Por exemplo, essa salinização aí na boca das coisas, isso no Bailique. Que o Amazonas está diminuído de suas águas, não está chovendo e tudo mais. Aí o Amazonas, o mar empurra a água do Amazonas para trás, para dentro, né? E aí essa água é salinizada, né? Isso só vai melhorar quando começar a chover bem, que o inverno tiver água descendo no Amazonas, aí ele empurra de novo mais um pouco para dentro do mar. Mas no caso específico do Bailique, talvez, estou aqui como leigo, aqui, apenas como jornalista analisando o que a gente porque já sentaram aqui nessa cadeira que você está aí, várias pessoas que a gente recorreu para entender o que estava acontecendo com o fim da pororoca do Rio Araguari, né? Isso está no livro aqui, a explicação. Aí é o que se eram muitas. A minha explicação, né? A sua explicação. Tem outros técnicos, talvez melhores do que eu, né? Mas eu discuto, né? Você conhece eu sou um caboclo. O biólogo Antônio Carlos Farias. Muito. Então Farias foi o dono de uma das correntes de pensamento para explicação. Ele disse que é o seguinte: olha, o Rio Araguari, que é um rio genuinamente amapaense, ou seja, ele nasce e morre, entre aspas, né, no Amapá, ele foi há milhões de anos, ele sempre desceu essas montanhas livre. E agora existem 4, né, ou 3 reservatórios, que embora tenham o vertedouro de água, mas a vazão do rio já não é mais a mesma. Então, quando ele vem encontrar com o Rio Amazonas aqui, ele já não tem a mesma força, né? E o Amazonas, ele entra no Araguari com grande força, viu? Com grande força. Isso dá uma discussão um dia muito grande com grandes cientistas como Farias, as outras pessoas. Mas o meu conhecimento e a minha coisa é cabocla. Eu, quando trabalhei na Jari, eu vivia dentro do Amazonas, porque a minha função era manter os 2 milhões de hectares da Jari. Eu era o responsável, então eu tinha que, por exemplo, pouca gente sabe como se forma uma ilha. É uma ilha aqui no Amazonas, né? E eu aprendi com um caboclo como se forma uma ilha. Você aprendeu com o caboclo? É. E como é? Dá para falar? É o seguinte, é um choque de 2 águas, aí os sedimentos decantam, mas isso idade geológica, viu? Porque quando você fala em geologia é de 1000 anos para cima, certo? Viu? Isso há milhões de anos. Esse assoreamento da boca do Araguari
Isso já vinha, está nesse livro aqui, já vinha há muito tempo, há milhões de anos, viu? Há milhões de anos. Olha só. Tem interação aí, Lilian? Sim, Kleber. O Getúlio Barreto aqui tá mandando bom dia pra gente. E tá falando, hoje, Kleber, o Conexão Brasília está de parabéns pela presença do Cristóvão Lins. Um abraço ao entrevistador e equipe. Muito bacana, Getúlio Barreto é um amigo, não é? É sempre muito gentil. A Lidiane Vieira diz o seguinte: oi, Kleber, bom dia. Estamos lançando em breve o livro... O livro Mulheres Livres, Dona de Si, pela editora SF. O livro foi organizado pela Leacide Moura e Amanda Moura. Tem histórias de vida e também fictícias de mulheres amapaenses que estão no estado ou em vários lugares do mundo, assim como eu. Te agradeço imenso se houver uma divulgação do teu programa. Poxa, então, como dizem aqui os mais jovens, viu, Lidiane? Demorou. Vamos marcar então para sábado que vem. Com a possibilidade, né? Hoje, com as possibilidades que a internet nos dão, a videochamada, nós podemos colocar numa sala de bate-papo todas essas mulheres aí, onde quer que elas estejam, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Já combinado? Gostei, vou querer um exemplar. Muito bem, então, combinado para sábado que vem a gente bate esse papo sobre o livro. Tá vendo, Cristóvão? E mandar aqui um olá pro Sandro Belo, e que tá dizendo que o programa está excelente também, participando da nossa live. Ô Sandro Belo, tudo bem? Tá passando frio aí, meu amigo? O Sandro Belo está, sabe aonde? Tá lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde está acontecendo o Festival Internacional, a Festa, né, Internacional de Turismo de Gramado, a Festures. E a gente daqui a pouco vai falar daí, né? A secretária de Turismo do Estado, a Rosa Abdon, ficou de ligar pra gente. Já vai falar com a gente. Você fica à vontade também, tá, Sandro? Para falar com a gente aí. Cristóvão, eu queria realmente agradecer. Mais uma belíssima contribuição. A produção vai recortar a sua entrevista. A gente vai mandar o link pro pessoal lá do Jari, que eu sei que seu fã-clube lá é grande. Então, tá lá o Augusto Praxedes Neto, que é um dos diretores, né? Lá, ele está ouvindo o nosso programa. Grande Praxedes. Praxedes. É uma pessoa muito inteligente, viu? Sabe tudo de Jari, né? Eu diria que é o meu substituto no programa lá na Jari, é o Augusto Praxedes Neto. Aliás, o Praxedes tem uma liderança consolidada lá há tantos anos na região, que até já meteram pilha nele para ele ser candidato, não fez? Já concorreu? Parece que ele concorreu a vice-prefeito. Vice-prefeito, né? Mas ele é muito mais, se existe o termo, muito mais útil no lugar que ele está, não se metendo em política. Muito bem, Praxedes, eu já tentei entrevistar o Praxedes várias vezes, está sempre correndo, sempre agitado, mas mando um abraço para ele. Ele está no nosso grupo de envio aqui de notícias, no nosso blog. Ele sempre interage com a gente, ele certamente está acompanhando esse conteúdo aí. Um abraço para ele. E para você, meu amigo, quero agradecer. Dizer para o Marcos Rezende, né, Brunão? Marcos Rezende é médico veterinário, é nosso parceiro lá do Portal do Agro. A gente faz a cada 15 dias um programa de nível nacional que chama Agro Connection. E o médico veterinário e jornalista também, Marcos Rezende, cada programa a gente termina dando uma dica de leitura. E eu tenho a felicidade de, a cada 15 dias, quando vou dar a minha dica de leitura, eu apresento geralmente um livro autografado pelo autor. E aí ele fica me zoando, dizendo: esse Kleber tá sempre ali, né, Bruno? Ele fica me zoando, dizendo que eu sou privilegiado, né, de receber obras com dedicatória, né, e autografado pelos autores. Então vai mais um aqui, como diz outro. Me desculpa, Marco Rezende, mas eu dei essa sorte aqui de receber mais um livro autografado pelo Cristóvão Lins. Meu amigo, muito obrigado. Fica com Deus. Agradeço a oportunidade, né? E como eu falei, agora que eu já estou mais, digamos assim, mais velho aqui no Amapá, eu já me arrisco a dar certas opiniões. Não quero dizer que as minhas opiniões são as verdadeiras, mas me contestem, viu? Para que eu... Não, verdadeiras são, autênticas são, mas são as suas conclusões. Quem quiser beber dessa fonte, acompanhe. Você hoje disse que a pesca do Amapá é subaproveitada. Você disse hoje que a floresta em pé
né? Quase aquele clichê, a floresta em pé vale mais do que ela deitada, é Muito fato. mais. Mas é possível tirar riquezas, né? E botar na prática aquela questão da sustentabilidade que vem desde a Eco 92. Esse problema da floresta é uma coisa muito séria, viu? São regras que você não pode, de maneira nenhuma, ultrapassar, porque elas são muito rígidas, chegam a ser enfadonhas. Uhum. Viu? Perfeito. Valeu, Cristóvão.